É o Evangelho segundo Jesus, o ressuscitado dentre os mortos. Ele, a palavra eterna de Deus. Ele, a sabedoria de Deus. Ele, aquele em quem todos fomos criados. Eu vou ler para nós hoje, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e do verso 23 em diante, que começa dizendo, naquele dia. É porque aquele dia tinha sido longo. E começou aqui com Jesus contando algo que deixava os religiosos de fora do reino de Deus. Isso gerou uma polêmica enorme. Está no capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. É esse pessoal que não dá ouvidos de modo algum à palavra de Deus, acerca de quem Jesus diz que as consequências na existência são as maiores e as mais pesadas, porque eles sabiam, eles nunca não souberam, eles sabiam, eles só não quiseram. Nesse dia, eles discutiram sobre uma questão muito controversa. Impostos, taxas, pagamentos, se era direito pagar o imposto ao déspota, ao tirano, ao Kaiser, ao César, ou não. Isso tudo com grupos políticos, que os fariseus representavam um grupo político dos mais poderosos e radicais de extrema-direita dos costumes religiosos em Israel. Eram os fariseus, o pessoal que advogava os costumes como vontade de Deus. E você também está diante de outros grupos, todos religiosos, todos com suas questões. E agora, mais um grupo religioso que é o grupo dos saduceus. Para quem tiver o desejo de entender melhor esses grupos políticos dos dias de Jesus, desse ambiente das questões que eu chamo de perguntas cretinas e respostas divinas, parte 1, que é o livro 5 do Caminho do Discípulo, quem quiser entender melhor esses grupos partidários e o que eles representam nas suas intenções subjacentes em cada abordagem que eles fazem de Jesus, eu recomendo, portanto, esse meu livro. Aqui não é a hora, aqui não é o caso, aqui eu só quero pensar na simplicidade da mensagem do Evangelho de maneira completamente objetiva e no que ela tem a dizer, mesmo para quem não sabe nada sobre esses transfundos de natureza histórica. Mas olha só o que se diz aqui. Naquele mesmo dia, aproximando-se dele, de Jesus, alguns saduceus, que eram pessoas da classe sacerdotal, quase todas elas, muitas delas tinham assento no Senado, no Sinédrio, na Knesset dos judeus, eram pessoas inteligentes, eram sacerdotes, portanto, liam, escreviam, tinham acesso à cultura, à informação, e faziam parte de um partido político. Um partido político não tanto dos costumes, como era o dos fariseus, que era um partido como esses religiosos que a gente tem na sua maioria entre nós. Hipervalorizando costumes, como Jesus disse, engolindo mosquitos e coando camelos. Esses aqui não são tão vinculados aos costumes, aos moralismos, às expressões, às aparências, às fanfarrices da piedade. Os reis do exemplo. Não.
Esses aqui são do templo. Eles são mais liberais nos costumes, em alguns aspectos, do que os fariseus. Eles se permitem, porque são da classe levítica, eles também acham que eles têm mais direitos religiosos, porque eles são alimentados pelo que o povo leva ao templo como sacrifício. Então, quanto mais sacrifício o povo faça de carnes, de oferendas, hoje em dia de dinheiro, mas é sacrifício, mais eles ficam ricos, mais sobra para eles. Então, por causa disso, eles se permitem mais. Eles acham que os privilégios deles são superiores. Eles são aqueles que, em geral, são alimentados pelo dízimo dos outros. Eles se sentem numa categoria de elite. Ao mesmo tempo, são as pessoas que menos fé têm num Deus que intervém. Eles se tornaram deístas, ou seja, aqueles que creem que Deus existe, mas não intervém na história, não intervém na vida. Eles praticavam uma religião estética, de ritos, de aparências, de incensos, cheiros, badalos e perfumes, de grandes báculos, de cetros, de tronos, de templo, de glória visível da religião. Eles são os curadores do museu de Deus, do templo. Eles se sentem com essa importância, como os donos da história e do relicário divino. Eles são os praticantes dos ritos que embevecem, encantam e encharmam o coração dos indivíduos acerca de quem seja Deus, mas eles mesmos não creem que Deus se manifeste em nada. Não criam em manifestações sobrenaturais de nenhuma natureza. São os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Por aí você vê, eles não creem em nenhuma transcendência e em nenhuma forma de esperança regeneradora para a história humana. Não creem os saduceus em nenhuma forma de esperança regeneradora para a história humana. E são esses que lhe perguntam a Jesus: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Isso foi o que Moisés diz, isso você encontra na lei, Deuteronômio 25:5, é onde você encontra essa convicção, essa certeza sobre o que Moisés tinha dito num caso tão inusitado quanto esse, de uma mulher que casa e o marido morre, o irmão vem e a emprenha para que o irmão que morreu tenha a sua descendência suscitado, o seu nome guardado e avançado na cronologia da história judaica. Ora, havia entre nós, os judeus, 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Irmão, aqui está a minha mulher, cuida dela. E aí esse irmão foi, deitou-se com ela, teve relações sexuais e morreu. E antes de morrer entregou para o terceiro irmão. Isso foi acontecendo até o 7º irmão, e todos morreram e ela não ficou grávida. Depois de todos esses, veio a morrer também a mulher. Bom, vocês dizem que existe ressurreição, vida eterna, céu.
Então nós, saduceus, que não cremos em nada disso, perguntamos: na ressurreição, se existe ressurreição, vida eterna, transcendência, na ressurreição, de qual dos 7 homens ela será esposa? Porque todos a desposaram, ela foi mulher dos 7. Se existe ressurreição, a ressurreição quebra os padrões morais, éticos da lei de Moisés ou dos melhores costumes humanos, permitindo que uma mulher seja mulher de 7 homens. Essa ressurreição piora e degrada ainda mais os conceitos e valores, tanto de fariseus quanto de saduceus. Porque se a ressurreição existe, um caso como esse também acontece. Neste sentido é que eu pergunto: essa ressurreição piora as relações humanas? Se existe ressurreição, ela será a mulher dos 7 ou de qual deles será? Sendo que todos pegaram ela. É a pergunta deles. Respondeu Jesus a eles: errais, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso aqui tinha que fazer parte de um cenário de comédia. Vê os caras e contam essa história e ficam assim, esperando. Jesus, encurralamos Jesus. Pegamos. Se ele disser dos 7, se ele está instituindo ressurreição surubenta, ressurreição como suruba, ressurreição como homenagem a 7A. Piora tudo. O que é que ele vai dizer? Ele vai negar que isso aqui existiu? Se a ressurreição é o que? Uma ressurreição desmemoriada? Se é uma ressurreição desmemoriada, que valor ela tem como ressurreição? Porque o indivíduo não saberia da sua redenção. Ele sofreria de uma amnésia, uma ressurreição como demência eterna. E eles supuseram, qualquer que fosse a resposta de Jesus, encurralaria Jesus. Aí eu posso até ver Jesus sorrindo. Porque isso não é para a gente responder sério. Errais, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Como se fosse um Jesus da religião. O Jesus dos Evangelhos quase certamente respondeu isso sorrindo. Olhou para todos eles como quem diz: ô meninos, menino, errais, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês criaram essa cenografia que nem Hollywood inventou, achando que iam me colocar numa esquina indefensável, acuado. Eu não preciso me defender de nada de vocês, eu só preciso dizer a verdade. E a primeira coisa que eu digo a vocês é que vocês não sabem nada de nada. Vocês erram não conhecendo nem as Escrituras. Não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês não teriam esse dilema. As Escrituras claramente nos indicam que qualquer que seja a vida depois da morte, ela muda completamente de natureza. Assim como aqueles anjos que vieram dezenas de vezes, centenas de vezes ao encontro de personagens narrados na Escritura, e eles comem, eles bebem e eles desaparecem. Eles não se
afetuam do ponto de vista de nenhuma necessidade de continuidade em relação ao ambiente do espaço-tempo. Eles entram, eles saem. E os que quiseram entrar, como se diz Gênesis, no capítulo 6, do verso 1 em diante, que são aqueles Benai Elohim, os filhos de Deus, anjos, criaturas alienígenas que viram as filhas dos homens e desejaram e quiseram fazer um experimento de cópula e queriam saber como seria eles, com a natureza deles, hibridizados com as filhas dos homens, e fizeram todo o esforço para se manifestarem de maneira a carregarem uma fisicalidade pronta para cópula ou para o experimento da mistura entre eles e nós, de onde procederam os seres superiores do passado, de acordo com o livro de Gênesis, de acordo com a mitologia grega, de acordo com a mitologia celta, de acordo com todas as mitologias universais, tanto do Oriente quanto do Ocidente, todas atestam que num dado momento, alguns milhares de anos atrás, apareceram criaturas diferentes no planeta, acerca de quem Flávio Joséfos, historiador judeu, escrevendo para ensinar o significado da religião dos judeus para os gregos e os romanos, depois do ano 70 da nossa era, da era em vigência, disse nas Antiguidades, no texto chamado As Antiguidades, disse: quanto aos gigantes e semideuses da cultura de vocês, eles nada mais são do que o eco, o reflexo do que aconteceu entre os Benai Elohim e as filhas dos homens, produzindo os Nefilim, segundo a narrativa de Gênesis. E aí ele faz a narrativa de novo, falando aos gregos e aos romanos. Todas as culturas da Terra carregam isso. Uma coisa, todavia, é patente: fora esse incidente de tentativa de hibridização, em todos os demais textos bíblicos, esses entes não são entes da nossa dimensão. Eles entram e eles saem, eles entram e eles saem. Eles são chamados anjos porque são mensageiros. Anjo significa o que leva a mensagem, o mensageiro. Só isso. O carteiro de Deus, o mensageiro. E nenhum deles quis ficar com ninguém, nem morar em casa alguma. Não é como no filme A Cidade dos Anjos, onde o anjo, Nicolas Cage, se apaixona por uma médica, Meg Ryan, e não quer mais voltar. Isso aí parece mais com Gênesis 6, só que uma poesia linda. Não, Jesus disse: se vocês conhecessem as Escrituras, vocês iriam saber que nesta outra dimensão para onde se vai, as pessoas também adquirem uma nova natureza. Eles não são mais mamíferos, eles não têm mais a necessidade da reprodução, eles não são mais seres fazendo parte do processo de evolução, de manutenção da espécie pela via da cópula, do sexo, da transanimal, da continuidade da vida, porque se vive uma existência mortal. Não, tudo isso passa. Se vocês lessem e compreendessem o espírito das Escrituras, vocês não teriam essa ideia, nem teriam essa questão. E saberiam que a lei de Moisés foi dada nesse sentido só como previdência social, para não deixar uma viúva desamparada e não deixar a memória de um descendente em Israel sem continuidade, porque eles eram uma tribo e todo espírito tribalesco funciona com a mesma noção de prover continuidade para aquele parente que morreu jovem. Acontece assim com os índios, muitas tribos na Amazônia, em qualquer lugar.
Faz parte do processo de continuidade evolutiva. Mas, na outra dimensão, se vocês compreendessem as Escrituras, vocês saberiam que não é assim. Por isso, errais, zero. A nota é 0. Errais não conhecendo as Escrituras. E errais não conhecendo o poder de Deus. Vocês não sabem nada de Deus, nem do poder de Deus. Vocês creem num Deus que cabe numa caixinha religiosa. Vocês são daqueles para quem não há milagre, não há ressurreição, não há espírito, não há possessão, não há anjo, não há intervenção divina. Vocês acreditam apenas na estética do culto, da frequência. Vocês são como uns bons reformados são hoje. Muitos não creem em quase nada, só em Deus. Mas creem que Deus se agrada daquela mecânica cultica, daqueles hinos cantados, daquelas orações pré-fabricadas, daqueles ritos. É como religioso. Por exemplo, o católico que não crê no poder de Deus, não confia em Deus, mas não perde uma missa, porque são saduceus espirituais. Eles creem que Deus ama a estética da liturgia, da repetição, daquilo que se faz em nome dele, que ele entra em estado de alegria transdivina, de tão emulado que ele é pelas nossas lembranças acerca dele. E é tudo que sobrou de espiritualidade nessa condição, nessa compreensão espiritual, é a única coisa que sobrou entre Deus e o homem. É o templo, é o culto, é a liturgia. E muita gente aqui está entendendo perfeitamente bem o que eu estou dizendo. Errais, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição eles nem se casam e nem se dão em casamento. Na outra dimensão, o ciclo da evolução espaço-temporal acabou. Ninguém está mais vivendo um ano depois do outro, nesses 4 bilhões e 500 milhões de anos de existência da Terra, com a vida se formando, com tudo dependendo de cópula, de sexo, de predatoriedade, de domínio, de macho alfa, de continuidade entre os animais e entre os humanos. A natureza terá sido regenerada também. O mamífero humano terá se tornado um anjo celestial, sem nenhuma necessidade. Ele não precisa nem comer, nem beber, não sente carência afetiva, nem emocional, nem desejo sexual, não precisa procriar. O gozo dele é de outra natureza. Não é gozo da carne, não é gozo químico, nem é gozo psíquico. É gozo espiritual, é gozo sublime, é gozo indizível, é gozo indecifrável, é gozo incompartilhável, é gozo que está para além do melhor de toda a possibilidade da imaginação humana. Literalmente é gozo transcendental. Por isso não é de sexo que se alimentará, nem de paixões, nem de amores, nem de gostos, nem de corpos macios ou fortes, não. Tudo isso faz parte da morte. Até aqui, nessa dimensão, digo eu a você, você vai ficando velho e o seu corpo começa a se amortecer para um monte de outras coisas que na sua juventude seriam poder e teriam o poder de provocar emulação, de desejo, de fascinação, de sublimação, de observação da beleza, ou de atração ou atratividade. Você com 20 anos, 20 e poucos anos, é absolutamente animal apenas. Você vai envelhecendo, física, psíquica
e amadurecendo espiritualmente, não precisa nem ir para outra dimensão, que você já começa a ver que todas aquelas coisas, conquanto em você não estejam mortas, mas elas perdem a impulsividade da juventude angustiada pelo desejo. Fecha meu parêntese. Então Jesus diz, na ressurreição, eles nem se casam e nem se dão em casamento. São, porém, seres de outras dimensões, são seres como os anjos, dessas dimensões de camadas e camadas, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Você vai deixar de ser um animal do espaço-tempo, você vai se tornar um ente do não-tempo, do não-espaço, da não-localização. Você será espírito. Esse é o significado anterior à ressurreição do corpo, é a ressurreição como sinônimo de existência depois da morte física. E é a ressurreição como sinônimo dessa outra dimensão, na qual já se entra, mesmo sem a ressurreição do corpo físico. É como Paulo diz, que foi ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas eu sei que eu fui. Então tem esse eu que é, e que onde o corpo não faz diferença, tanto faz, eu sou um espírito que tem um corpo, eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou. Jesus disse, vocês não entenderam nada mesmo, né? Porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, não há necessidade de procriação, nem é o jardim de Alá com 70 mulheres, esposas, para todo pobre se sentir um sultão. Não. Na ressurreição, não. Nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição, se existe vida depois da morte, outra vez aqui, ressurreição é sinônimo de vida depois da morte, de vida para além do espaço-tempo. Jesus disse, quanto à vida depois do espaço-tempo, não tendes lido o que Deus vos declarou na Escritura, que vocês leem e não entendem. Lá na Escritura ele diz, e repete tantas vezes, a mesma frase, a mesma autoapresentação. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Nunca lestes isso? Nunca ouvistes que ele disse eu sou, não que eu era? E também não prestastes atenção que ele disse eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, estando todos mortos, Abraão, Isaac e Jacó, e ele continuava a ser o Deus deles, e eles continuavam a ser nele. Vocês não prestaram atenção que o tempo verbal aplicado aos que já morreram é tempo verbal presente, significando que para Deus, Abraão, Isaac e Jacó, eles, nós e toda a gente continuam vivos. Porque ele não é Deus de mortos. Ele não é Deus de mortos. A morte é um fenômeno aqui da evolução do corpo, da existência mamífera no espaço-tempo. E a gente morre. Mas nós não somos só o que morre e fica e vai e volta ao pó da terra. Nós somos aquilo que volta a Deus que o deu. Deus que o deu, aquele que soprou em mim o seu fôlego de vida, recolhe de mim a sua vida para si mesmo. Aquele que soprou em mim o seu sopro de vida, recolhe de mim a sua vida em mim para si mesmo. Eu sou. Eu não fui, não serei, eu sou. Passado, presente, futuro. Eu sou de quem já não é na história e sou de quem ainda não nasceu na história.
Eu sou, tudo que já foi é em mim. E tudo que ainda não apareceu na história já é em mim. Eu sou o que sou. Esse é o Deus que não existe. Abraão existe, Isaac existe, Jacó existe. Deus é. Abraão existe em Deus, Jacó existe em Deus, Isaac existe em Deus, mas Deus não existe para constatação de ninguém. Deus é. E eu me relaciono com Ele exclusivamente pela fé. Porque como poderia eu me relacionar com quem não existe para ser estudável? Como poderia eu me relacionar com alguém que não está disponível para ser objeto de pesquisa, de trabalho? Como poderia eu me relacionar com o que não existe, que apenas é, e que tudo que existe nele existe, sendo que eu sou só um existente? Como eu que sou só um ente existente vou me relacionar com aquele que é sem existir? A não ser pela fé. É só a fé que alcança o que não existe. Porém, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na outra dimensão, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. São todos como anjos, seres elevados de uma outra natureza, de uma outra energia. E quanto à existência, ao modo de existir na ressurreição, nessa outra dimensão, para além dos mortos, não tendes lido o que Deus vos disse na Escritura, na Torá? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua palavra, da sua sabedoria, da sua autoridade. Entretanto, os fariseus, os reis do exemplo, os religiosos dos costumes, sabendo que Jesus fizera os saduceus, que eram considerados os mais filosóficos de todos, calarem-se e não terem o que dizer, reuniram-se em conselho para ver o que eles fariam, na expectativa de que, de alguma forma, eles viessem a pegar Jesus. Como tentaram e não conseguiram pegá-lo por lógica, raciocínio, manobra, arapuca, método, esquema e argúcias diversas, astúcias malignas, como não conseguiram pará-lo com nenhuma das suas intimidações, como não conseguiram vencê-lo enquanto ele levantava dos mortos os que tinham morrido para esse mundo, decidiram então matá-lo. Jesus, nós sabemos que a história é a mesma, que ela se repete todo dia. E nós estamos aqui para que nós sejamos instrumentos da repetição da tua mensagem, da tua palavra, do teu ensino e da tua verdade. Eu não quero nenhuma outra revelação senão a revelação que vem do Evangelho, do ensino de Jesus. Na minha mente iluminada pelo Espírito Santo, na minha boca, de onde procede uma palavra de vida, de esperança, de unção, de ressurreição. Permite que isso esteja acontecendo agora e que seja incontrolável o constrangimento, o apelo do Espírito Santo no coração de cada um desses que estão me vendo e ouvindo. É o que eu te rogo agora e eu sei o que já aconteceu. Em teu nome, Jesus. Amém.